Essa história não é só sobre o dia que eu me apaixonei por um homem e ele destruiu a minha vida, mas é sobre desobediência aos pais. Um certo dia eu apresentei um amigo para minha mãe e ela olhou para ele e eu já vi que ela ficou estranha. E depois ela passou anos dizendo para mim: esse homem vai destruir a sua vida. Se afaste desse homem. E eu ignorei. Eu rejeitei qualquer tipo de conselho da minha mãe. Eu já era cristão. Quem conhece a minha história sabe que eu fui criado na igreja. Eu estava na igreja, mas eu caí, eu me iludi. Devido às minhas carências, eu acabei não ouvindo a minha mãe. Eu resolvi contar essa história porque hoje eu tenho uma filha. E a minha filha, ela começou a namorar. Então, eu tenho tido algumas experiências referente à minha filha. Isso me fez voltar lá há mais de 20 anos atrás e relembrar essa história. Talvez Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dar um alerta. Quando uma mãe olha para alguém e ela te diz: essa pessoa não é de Deus para sua vida, essa pessoa vai destruir a sua vida, cuidado, porque a voz da mãe, na maioria das vezes, é a voz de Deus. Mãe, na maioria das vezes, sabe de tudo. Esse rapaz se tornou meu melhor amigo e nós acabamos nos apaixonando. E por incrível que pareça, ele me levava para a igreja. Ele me levava para buscar libertação junto com ele, para buscar cura interior junto com ele. Esse rapaz me apresentou um Jesus que poderia mudar a minha vida, que poderia transformar a minha vida. Esse rapaz me trouxe a esperança de que eu poderia ser totalmente curado, liberto. E ele me levava para 7 semanas de libertação, para vários encontros com Deus. Todos os nossos encontros eram na igreja. Não era alguém que me levava para um barzinho, não era alguém que me levava para as coisas do mundo, não, era alguém que me aproximava de Deus, me aproximava entre aspas. Então, na minha cabeça, ele era alguém enviado de Deus para minha vida. Nós não tínhamos nenhum tipo de namoro ou alguma coisa desse tipo. Era uma amizade, mas de vez em quando acontecia algumas coisas e nós pedíamos perdão para Deus. Eu, principalmente, pedia muito perdão para Deus. Nessa época não existia essa ideia de casamento, de relacionamento, desse tipo de relacionamento. Isso nem passava pela minha cabeça. Só que eu estava apaixonado por ele e ele também se dizia apaixonado por mim. Eu me lembro que logo no início ele ficava muito tempo com outros rapazes no celular que se diziam amigos dele e eu tinha ciúmes. E vários sinais de que a minha mãe estava certa apareciam ao longo dos anos e ao longo dos meses, dos dias. Eu me lembro que o primeiro sinal foi quando a gente foi para um congresso do Diante do Trono. A gente desceu em BH e ele cumprimentou uma amiga dele com um baita de um beijo de língua na minha frente. E eu surtei nessa viagem, porque eu era apaixonado por ele. E para ele era completamente normal. Então, durante anos, mais ou menos uns 5 anos, foi sempre assim. A gente tinha alguma coisa, ele ficava com mulheres, namorava com mulheres, aí vinha, ficava comigo. Quando eu tava me envolvendo, conhecendo alguém, quando eu tava começando a reconstruir a minha vida, ele vinha. A minha história com esse rapaz durou 10 anos, para você ter uma ideia. Então foi muito tempo juntos. Durante esses 10 anos, foi muito sofrimento. Era uma situação assim que eu não consigo nem explicar. Não me envolvia com outras pessoas. Eu não conseguia estar nem com homem, nem com mulher. Primeiro porque todas as vezes que eu conheci uma namorada, que eu tinha alguém, ele vinha e me tirava dessa situação. Mas ele sempre entrava em relacionamentos. Era uma pessoa completamente manipuladora e narcisista. E pregador da palavra, de terno e gravata e com cara de crente. Nós nos tornamos pastores. Como eu mencionei, nós vivíamos na igreja, estudamos para ser pastores, nos tornamos pastores e juntos fomos cuidar de uma igreja. Dentro dessa igreja, ele conheceu também mulheres, se relacionou de uma maneira aberta, noivou. E eu sofria muito, porque eu não conseguia ter nenhum tipo de envolvimento com outra pessoa. Então minha vida era o meu ministério e as minhas quedas. Então eram quedas
que aconteciam esporadicamente e eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Até que um dia eu comecei a receber alguns e-mails. Eu era muito ligado à Igreja Hillsong e eu comecei a receber alguns e-mails de uma pessoa que se dizia ser da Austrália, da Igreja Hillsong, e presta atenção que essa situação é estarrecedora, é a pior de todas, essa história do e-mail da pessoa da Hillsong. Essa pessoa, ela começou a me entregar revelações, profecias, que ela me via cuidando de uma mulher com crianças e descrevia a mulher, isso durante anos. Eu era muito carente de amigo, nessa época ele estava noivo e eu estava extremamente sozinho, isolado, já era pastor, e eu comecei a ficar deslumbrado com esse futuro que esse profeta estava me falando que eu teria. E o que acontece? Eu comecei a perceber que essa pessoa que esse profeta estava falando fazia parte da minha igreja. Então, o que aconteceu? Eu mergulhei nessa história e falei, é de Deus, eu conheço essa mulher, então essa mulher é de Deus. E eu comecei a me relacionar com essa mulher e quando eu fui ver, eu já estava casado com essa mulher. E quando eu entro no meu computador, Deus me mostrou que essa pessoa, quem era esse profeta? Era o dito cujo, o rapaz que a minha mãe falou que ia destruir a minha vida. Minha mãe foi completamente contra esse casamento. Minha mãe disse para eu não casar com esta mulher. Então, eu novamente desobedeci a minha mãe e me casei contra a vontade da minha mãe e com certeza contra a vontade de Deus, porque Deus não me queria nem com esse homem, nem com essa mulher. Não era o plano de Deus para minha vida, é óbvio. Porém, antes de me casar com essa mulher, que era minha amiga, eu abri meu coração para ela e eu contei toda a história da minha vida. Eu não a enganei. Ele infernizou esse meu casamento, esse meu relacionamento. É óbvio que eu não fui feliz. Quando eu descobri que ele tinha sido esse profeta, eu fiquei com muita raiva dele, eu fiquei com muita mágoa dele, que durou uns 2 anos, mas eu não conseguia me libertar dele, eu não conseguia sair. Era um relacionamento tóxico, e quem já esteve num relacionamento tóxico, abusivo, sabe que é muito difícil. E ninguém sabia, era uma coisa que era só eu e ele, toda essa história era fechada, ninguém sabia. A primeira pessoa que ficou sabendo foi essa mulher que eu me casei. Para você ter uma ideia, nem para minha mãe eu contei essa história. Eu consegui me abrir com ela. Eu só fui contar para minha mãe essa história quando nós decidimos nos separar, porque ele também estava casado e ele me convenceu. Eu quero continuar te contando essa história se você tiver interesse. O que Deus fez na minha vida, como Deus me tirou desse relacionamento. Se você tiver interesse, escreve aqui para mim.